1 Reis 17, verso 1. Se bem que a gente já leu, vamos ler porque o Lucas está aqui, né? Vamos ler o verso primeiro, porque o Lucas está aqui, ele... Amém? Vamos à leitura do texto. Ora, Elias de Tibé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queride. A leste do Jordão, você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Amém? Somente até aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha guiar, meu Pai, as palavras do pregador essa noite. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha confirmar, meu Pai, a tua mensagem nos nossos corações. E que essa mensagem, meu Pai, venha nos constranger, meu Pai, venha nos mudar e venha nos transformar mediante a tua vontade, mediante o teu querer, Senhor. Que a sua igreja seja alimentada, meu Pai. Que os teus filhos, meu Pai, tenham um pouco mais de conhecimento de quem é o Senhor, meu Pai. E que isso venha, meu Pai, trazer fome e sede, meu Pai, de nós procurarmos mais do Senhor, de procurarmos mais da tua palavra, de procurarmos conhecer mais ainda, meu Pai, o teu caráter e quem o Senhor é, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, a gente está aqui em 1 Reis 17. A gente está no Reino do Norte. A gente não está lá em Judá, mas a gente está lá em Samaria. E a gente está no rei Acabe, o rei que fez tudo que o Senhor não gostava. Ele foi um rei pior do que o seu antecessor, e o seu antecessor não era gente boa. E uma das coisas piores que o rei Acabe poderia ter feito foi ser um cara ecumênico. Hoje em dia, o ecumenismo, ele talvez não esteja tão famoso no nosso meio aqui, já que a gente está mais por igreja reformada do que tudo, mas posso dizer, né, o pentecostalismo e outras vertentes do cristianismo, o ecumenismo, sim, ele tem adentrado lugares. Ele tem adentrado casas, principalmente casas com Instagram, com YouTube, com Spotify. O ecumenismo ele tem adentrado esses lugares. E o ecumenismo ele se faz presente agora como ele se fez presente nessa época. E o que é o ecumenismo, né? Que eu já ia partir como se todo mundo soubesse, vai que alguém não sabe o que é ecumenismo. O ecumenismo é o seguinte: o ecumenismo nós temos a fé cristã. Nós acreditamos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo como o Messias prometido de muito tempo. E nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Yahvé, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e tantos nomes que Deus tem, né? Jeová, é muito Jeová, não sei o quê. Entendeu? E nós acreditamos nisso. Porém, o ecumenismo ele vai pegar a nossa fé, nós, cristãos, protestantes, reformados, e vai pegar a igreja católica e vai colocar junto. Não, vocês acreditam na mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas o ecumenismo vai dizer, é a mesma coisa. E aí vai pegar um pouquinho da Umbanda e vai colocar, não, vocês três acreditam na mesma coisa, que é um só Deus. E aí vai pegar o Espiritismo e vai colocar, gente, é a mesma coisa. É o mesmo Deus. Então o ecumenismo ele é a junção das religiões. Ele quer juntar todo mundo. O ecumenismo ele é muito gente boa. Ele quer todo mundo junto. Todo mundo junto. Quem nunca ouviu aquele discurso? Deus é um só. O ecumenismo é isso. Isso é uma pregação ecumênica. Eu vi um vídeo do Papa esses dias, que ele estava numa roda cheia de gente. Eu não me importo com quem ele estava, né? Mas nessa roda que ele estava com esse tanto de gente, ele de várias outras religiões, ele falou que Deus era um só e que todas as religiões eram caminhos diferentes que levavam ao mesmo Deus.
Vai nessa. Vai nessa que você vai ver o mesmo Deus que você vai chegar. Mas o ecumenismo é isso, e a Igreja Católica abraça isso agora, já que o Papa é o mestre maioral deles lá, e isso ele falou isso, né? Quem está abaixo tem que seguir isso. E eu, lá na Cidade dos Meninos, quando eu trabalhava lá, eu vi muito ecumenismo em muitos festivais, e acho que o Girlan vai lembrar disso. Eu lembro uma vez que teve um evento lá no centro de BH, que ia um padre pregar em latim na igreja. Você lembra disso? O padre ia pregar em latim dentro de uma igreja. Eu não falo latim, então eu não fui. Você fala latim? Não. Ninguém aqui fala latim, né? Então creio que ninguém deveria ir, mas por algum motivo as pessoas acharam muito legal alguém pregar em outra língua, né? Mas esse é ecumenismo. É quando as religiões se juntam, é quando as pessoas tentam juntar as religiões, e é quando as pessoas tentam simplesmente dizer: Deus é o mesmo Deus de todas as religiões, e nós sabemos que não é. E Acabe está aqui. Acabe olhou e falou: Baal e Deus. Dá para adorar os dois. Por que não? E aí Acabe faz essa patifaria, né? Ele começa com a adoração a Baal e quer adorar o Deus dos céus também. E depois ele casa com Jezabel. Jezabel... Olha eu com medo de ter errado o nome dela agora, por causa daquela hora. Mas ele casa com a Jezabel e aí avacalha o negócio todo. Ela que é dos assírios, se eu não me engano, agora eu posso estar bem errado, porque Reino do Norte e Assírio, toda hora as duas coisas ficam. Então é isso. E Elias vem, e ele vem apontar essas coisas. Ele vem apontar os pecados do rei, que não eram somente esses, eram muitos, mas esses são principais. E Elias fala: não vai chover, porque vocês estão adorando um Deus de chuva, vocês estão falando que esse Deus de chuva é o que traz as chuvas, e trazendo as chuvas molha as plantas, molha a terra, colheita, pasto, os animais muito bem cuidados. Então toda a prosperidade do povo de Israel ali, eles estavam agregando essa prosperidade a esse outro Deus que eles estavam adorando. Então Elias fala: é o seguinte, se vocês acham que esse Deus chuva aí é o Deus que está trazendo toda essa prosperidade, que está abençoando todo Israel, não vai mais chover. E aí entra nesse período de seca extrema aqui acabei de falar, não precisa, Samaria, né, no Reino do Norte, aqui, entre esse período de seca extrema. E aqui, como a gente leu aqui do verso 1 ao verso 5, o Senhor fala para Elias sair de lá, ir para o leste do Jordão e ficar lá no lago, cadê o Querite, né? Manda ele ficar lá, ele é alimentado por corvos de manhã e de dia. Mas aí, passando um pouquinho mais para frente, que é onde a gente vai hoje na mensagem, o Senhor fala para Jeremias que, não, primeiro, né, no verso 7, algum tempo depois o riacho secou, o riacho que Jeremias estava, né, de Querite, se secou por falta da chuva. Então, se um riacho se secou, estava há muito tempo sem chuva. Então a gente tem que se contextualizar que se estava há muito tempo sem chuva ao ponto do riacho se secar, a situação do povo ali já não é uma situação boa. Porque talvez a gente lê a Bíblia, né? A gente lê rápido a Bíblia, e a gente lê, não, Elias falou não vai chover. No verso 1 aqui, ó, do 17. Ele falou que não vai chover. A gente chega lá no verso 7, passou 2 dias. Passou 2 dias e ele foi para lá. Não, passou muito tempo. E uma dessas causas desse muito tempo é esse riacho se secou. Se esse riacho se secou, a gente já pode levar em consideração que o pasto já não estava tão bem, que as colheitas já não estavam tão boas e que a situação das pessoas ali já não eram tão boas. Porque a gente aqui, quando a copaça fecha a água, o povo começa a feder, a roupa não é lavada. A gente passa uma necessidade, a gente passa uma dificuldade, né? Se for uma semana, a gente passa muita dificuldade, né? 2 dias no máximo, tá bom. Mas se passar uma semana, a gente passa muita necessidade. Porém, aqui é um tempo onde não tem água encanada, não tem caixa d'água, tem as cisternas, mas com esse tanto de tempo sem chover, até essas cisternas já estavam com dificuldade. Então, o pessoal dessa época eles já estavam passando uma dificuldade muito grande.
Eles já estavam no momento de muito sofrimento. Então, passa-se algum tempo, o riacho se seca por falta da chuva. A gente leva em consideração que as pessoas já estavam passando por dificuldade, já que não estava mais chovendo. E então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então aqui, primeiro, eu já queria trazer duas coisas que eu acho muito boas nesse 17 aqui, que a primeira vez que eu li eu fiquei abismado. Primeiro são corvos alimentando Elias. Então Elias ele é sustentado pelos biquinhos dos corvos que traz a comidinha, pouquinha coisa, mas ele é sustentado. Segundo é o Senhor falar para Elias, ele ia até uma viúva, que essa viúva ia fornecer comida para ele. Então a gente está no momento onde o líder do povo está em pecado, e porque o líder do povo está em pecado, todo o povo sofre por causa do pecado desse líder. Então começa uma seca e a fome começa a se alastrar sobre aquele lugar, o riacho se seca, tudo mais. E aí o Senhor fala para Elias ir até essa viúva, que essa viúva ia fornecer comida para ele. No Novo Testamento nós sabemos que as viúvas passam necessidade. No Novo Testamento Jesus fala, né, tudo mais. Mas no Velho Testamento eu peguei uma passagem de Jó que ele fala: nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Então, quando o Senhor fala para Elias que ele vai ser alimentado por corvos, a gente acha um milagre grande. E quando o Senhor fala para Elias que essa viúva forneceria comida para ele, a gente tem que igualar essas duas coisas. Porque também é algo grandioso, é algo poderoso. Porque essa viúva, essa situação, né, de estar como viúva ali, é uma situação onde ela precisava de ajuda. Onde ela precisava que alguém fosse ajudar ela lá, que as pessoas ajudassem ela. Que alguém ajudasse ela. Porque imagina só, num tempo de fartura. Tempo de fartura, pelo menos as pessoas que passam necessidade, é difícil conseguir ajuda. É difícil conseguir alimento, é difícil conseguir dinheiro, é difícil conseguir uma mão. Mas é difícil. E agora imagina num tempo de sofrimento, num tempo de seca. O quão difícil a situação dessa mulher não estava, o quão complicada a situação dessa mulher não estava. E aqui, vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então o Senhor ele diz para Elias que ele já ordenou essa viúva que fornecesse comida para Elias, da mesma forma que o Senhor já tinha ordenado para os corvos que esses corvos iriam alimentar Elias. Então, e ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Então Elias ele vai, ele obedece aquilo que o Senhor pediu para ele, e ele chegando na porta da cidade, ele já se encontra com essa viúva, a qual o Senhor falou para ele, e ele pede para essa viúva um pouco d'água para ele beber. E ela já ia buscar, e aí no verso 11 já diz: enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga um pedaço de pão também. Então Elias ali ele já tinha fome, ele já tinha sede e ele já tinha fome. E ele já encontrou a viúva ao qual Deus diz que ordenaria que ela alimentasse ele. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então, Elias ele chega, ele pede a essa mulher água, ele pede a essa mulher pão, e essa mulher ela já mostra um pouco de falta de fé aqui quando ela diz: juro pelo nome do Senhor o teu Deus. Já não é nem mais o Deus dela. Já não é nem mais o Deus dela, mas é o Deus daquela pessoa que está pedindo ela. Eu juro pelo nome do teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. Então, ela já está passando necessidade. Só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija.
Então, imagina a progressão da dor dessa mulher. Ela está vivendo numa época boa, ela está vivendo em época de chuvas, está vivendo em época de colheitas, ela está recebendo a ajuda necessária que ela tinha que receber, como tem nos mandamentos, e ela está vivendo bem, ela está vivendo bem. Ela ouviu que Elias falou que não ia chover mais, ou talvez ela nem ouviu, que às vezes a mensagem não chega, né? E ela está vivendo bem, e aí do nada para de chover. Ela já vê que não começa mais a chover. Ela já vê que as coisas que ela estava ganhando, que ela estava recebendo, que a ajuda que ela estava recebendo já não estava vindo mais. E eu imagino quando ela percebeu que ela ia passar necessidade. E aí ela olha, ela tem aquele jarrinho com um pouco de farinha, ela tem aquela botija com um pouco de azeite, e ela olha, ela não está sozinha, ela tem o filho dela que precisa se alimentar também. A Bíblia não narra a idade do filho dela, mas provavelmente não era um rapaz, já era uma criança ou uma adolescente que talvez não poderia trabalhar, né? Mas é alguém que precisava ser cuidado por ela. Então, imagina você nessa situação, nesse momento aqui, onde tem uma seca, onde todo mundo está passando necessidade, e aí você olha e você fala, eu tenho que alimentar meu filho, mas tudo que eu tenho é isso aqui para alimentar meu filho. E eu vou pedir para as pessoas, mas quem vai tirar da boca da própria família para entregar para mim? Quem vai deixar os próprios familiares passando fome para que eu me alimente, para que o meu filho se alimente? Então era um momento de crise instaurada pelo pecado do rei, e era um tempo de seca e um tempo de dor. E nesses tempos de dificuldade, como a gente viu em Jonas, né, naquela tempestade do navio que ia arrebentar o barco, nós fazemos o que podemos e tentamos até onde nossos braços alcançam. Então eu imagino que essa mulher ela fez de tudo para ela conseguir suprir as necessidades do filho dela. Nós sabemos que a mãe, se depender dela, ela passa fome e o filho vive bem. E cadê? Então o sonho dessa mulher era que essa crise passasse, que as dificuldades fossem embora e que pessoas ajudassem. Isso eu já falei. E que as pessoas ajudassem ela. E aí, ela passando nesse momento, vou fazer a refeição minha e do meu filho. Ela vai pegar os gravetos para fazer essa última refeição. Ela já sabe que ela tem em casa, que é só azeite e a farinha. Aí ela vai pegar os gravetos. E aí, quando ela está caminhando, chega um homem. Fala, será que você poderia me dar um pouco d'água? E ela se dispõe a dar água para ele. E aí esse homem ele vai um pouco mais além e ele pede que ela dê um pão, né? Traga pão para ele. E aí ela olha e fala, pô, eu já estou na dificuldade. Já não está fácil para mim. Agora esse cara chega me pedindo água, vem me pedindo pão. E aí ela, creio que se ela tivesse, ela ofereceria. Porque a gente sabe que muitas das vezes aquelas pessoas que têm abundância têm dificuldade de abrir mão, mas aquelas pessoas que não têm, abrem a mão um pouco mais fácil. E ela, creio que ela foi sincera com ele quando ela diz, eu não tenho. Não tenho. Tudo que eu tenho é um pouco de farinha, tudo que eu tenho é um pouquinho de azeite na botija. E sendo bem sincero para o senhor, estou pegando esses gravetos aqui para fazer a refeição minha e do meu filho. E depois disso a gente vai morrer. Que tudo que a gente tem para comer, tudo que a gente tem para se alimentar, é isso aqui. A gente não tem mais nada além disso. E quem vai tirar dele para entregar para a gente? Então, nesse momento de crise, creio que ninguém vai fazer isso. Então, vai se alimentar e vai se morrer. Eu definhando e meu filho definhando. Porque é a única perspectiva que a gente tem. A única opção que a gente tem, no caso, é a morte. O último alimento e morrer. Então há um tempo de crise instaurado pelo pecado e há pessoas que por si só não conseguem viver com toda essa dor causada pelo pecado. Pessoas que não têm pão, apenas farinha e azeite. Mas que mesmo com azeite e a farinha,
a perspectiva ainda assim é a morte iminente. Porém, chega um homem próximo a essa família e pede pão e água. E aqui a gente caminhando um pouquinho mais, né, depois que ela fala que morrerão. No 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Gente, isso aqui que Elias está falando com ela é um salto de fé. Isso aqui é um salto de fé. Porque ela não tem condição de alimentar Elias. Ela não tem. O Senhor diz para Elias: Elias, eu ordenei que ela te alimentasse. Porém, talvez Elias não pensou que a pessoa que fosse alimentar ele não tivesse condição de alimentar ele. Porque ela realmente não tinha condição. Ela ia se alimentar, ia alimentar o filho dela e ela ia morrer. Porém, Elias chega com um salto de fé. Elias chega e a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. Não tenha medo. E para a gente, isso é complicado. No tempo de crise. Porque no tempo de crise, o que a gente vai ter além de medo? Às vezes é difícil a gente ter esperança mediante as dificuldades, mediante as aflições, mediante a morte iminente, como é o caso dessa mulher aqui. E mesmo diante disso tudo, chega alguém e fala: não tenha medo. Alguém que está pedindo ajuda para a gente. Não tenha medo. E ele vai e fala para ela: vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então aqui, Elias, ele vem com esse salto de fé para ela. E dentro desse salto de fé, ele ainda profetiza para ela. Profetiza que a farinha e o azeite não iriam acabar até o dia que o Senhor fizesse chover sobre a terra. A gente tem uma mulher aqui que no começo da conversa ela falou: Senhor teu Deus. E agora Elias ele responde falando do próprio Deus dele. Elias responde falando sobre a fé dela e sobre o Deus dela e sobre o Deus dele, para que ela desse um passo de fé nessa direção. Então Elias ele centraliza tudo aqui em Deus. Tudo aqui em Deus. Talvez essa mulher fosse desviar essa discussão para outro lugar, mas não. Elias centraliza em Deus. Vai e faça tudo aquilo que eu te falei. Não tenha medo, pois não vai acabar até que o Senhor faça chover. E aí ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E aquilo que Elias disse se cumpriu. Aquilo que Elias profetizou se cumpriu. E eu gosto muito dessa passagem porque o azeite na Bíblia tem vários significados. Mas um dos significados do azeite, ele representa a unção do Senhor e a presença do Espírito Santo. Então aqui, posso estar forçando o texto um pouco, mas aqui, esse azeite ele representa isso. Essa, não a unção do Senhor, mas essa presença do Espírito Santo. Essa presença dele nesses momentos de aflições, essa presença dele nesses momentos de dificuldades. E a gente caminhando um pouquinho mais para frente aqui, a gente vai ver que o filho dessa mulher morre. E após o filho dessa mulher morrer, no verso 18, e a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Lembra que eu disse que eles estavam passando esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade por causa do pecado do rei? Por causa do pecado do rei Acabe? Porque se o líder está em pecado, todo o povo vai sofrer a consequência desse pecado. Porém, falar somente isso traz um perigo para a nossa interpretação, que às vezes a gente interpreta que o pecado está só no outro. O pecado está só no outro e essa dificuldade que está vindo, talvez está só no outro. Talvez a gente trouxesse para hoje e falasse: não, a culpa é só do Lula.
a culpa é só do presidente, a culpa é só do prefeito, a culpa é só do governador, a culpa, trazendo para o ambiente igreja, a culpa é só do pastor. A culpa é do líder de mulher, a culpa é do líder de não sei o quê. E às vezes está acontecendo isso aqui. É um tempo de dificuldade, é um tempo de crise, que se abateu sobre aquele lugar realmente por causa do líder, né, do rei, mas essa mulher também tinha pecado. E ela mesma, ela praticamente confessa, vieste para lembrar-me do meu pecado. Vieste para lembrar do meu pecado. E com a gente também é da mesma forma. Então, nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, que a gente não tenta apontar o dedo somente para o outro, mas que a gente olha para dentro de si também e pensa, pô, cara, será que eu estou caminhando corretamente como eu deveria caminhar? Será que eu estou fazendo as coisas como realmente eu deveria fazer? Porque essa presença do Espírito Santo, ela está aqui. Ela está aqui. A presença do Espírito Santo está sobre as igrejas. O Espírito Santo não abandonou o Brasil. Ele não falou, não gosto desse país aí, não vou pisar mais aí, não. Não, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está sobre esse bairro. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Como eu já disse, sobre a nossa igreja. E talvez o que trava esse mover do Espírito Santo é o nosso pecado. O pecado individual de cada um. E a gente vê glórias, a gente vê bênçãos, a gente vê o Senhor nos sustentando, como o Senhor sustentou essa mulher, como o Senhor sustentou Elias, como o Senhor sustentou esse filho que está aqui. Ele sustentou. O Senhor sustentou eles diante de um rei pecaminoso, diante de um reinado que concordava com esse rei pecaminoso, e dentro da casa de uma mulher que também tinha pecado. Então, é o pecado aqui, mas é o Espírito Santo também se movendo dentro desse pecado. É a misericórdia se mostrando dentro desse texto. É a misericórdia nos abraçando dentro dos pecados de outros, mas dentro dos nossos pecados também. A misericórdia nos abraçando dentro das dificuldades, porque tal pessoa tomou tal escolha, mas porque eu também tomei tais escolhas. Sabe, eu gosto muito desses textos porque às vezes a gente passa tão simples por eles, mas eles mostram o Espírito Santo de Deus, Deus agindo de forma maravilhosa. Forma maravilhosa, é corvo alimentando, o azeite não acabando, a farinha não acabando, o menino ressuscitando, depois que Elias vai sobre ele 3 vezes, mas eu gosto de ver esses detalhes dentro do texto. O Espírito Santo ali, esse combate entre a santidade e entre o pecado. Como se... Como não? O texto está mostrando como é que fala? Como é que fala, gente? Ixi. Fala, é o Senhor desse tempo, né? Isso mesmo? Estou errando. O Senhor desse tempo é o Satanás, né? Desse século. O Senhor desse século é o inimigo. Então, por causa que o Senhor desse século é o inimigo, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar aflições. E porque alguém lá atrás comeu do fruto proibido, nós vamos passar aflições, nós vamos passar dificuldades. Então, Acabe está aqui, porém o Luquésio está aqui também como essa viúva. Talvez as minhas ações são boas, eu quero cuidar do meu filho. Eu quero cuidar das pessoas próximas a mim, eu quero cuidar da minha igreja, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do meu trabalho. E o Espírito Santo está ali, ele está se movendo diante de alguém que é senhor desse século e de um antepassado que pecou e esse pecado está sobre mim, mas eu também estou errado no texto. Também estou errado no texto, e será que eu estando errado no texto e o texto me apresentando como estando errado no texto, será que na minha vida cotidiana eu também não estou errado? Será que nas minhas ações cotidianas eu também não estou errado? E Elias aqui, ele se move para mostrar a misericórdia de Deus ainda mais sobre a vida dessa mulher. Quando ele fala para ele, pega o menino nos braços, leva para o quarto ao qual ele estava, né, o quarto de cima, põe o menino sobre a cama, clama ao Senhor,
Quer ver? Ele clama ao Senhor aqui no 20. Então, clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxesse também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Então Elias está mostrando a misericórdia. Ele está mostrando a misericórdia, ele está apresentando a misericórdia. Talvez aqui o inocente nesse texto seja só esse menino. Por enquanto. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Mas talvez seja só ele. Só ele. Porque Elias ele profetizou que não ia chover. Então Elias está ali no meio. Reacabe é pecador. Está ali no meio. Jezabel, misericórdia. Apocalipse cita ela. Quer dizer, se a gente for fazer uma série em Apocalipse, vocês vão ouvir o nome dessa mulher de novo. E a mãe, pecado. Então, só um menino aqui que não achei nada ainda, viu? Você fica esperto, né? Mas aí o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Misericórdia. É a misericórdia do Senhor. E agora no 24, não, no 23. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. E aí, no 24, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Agora eu sei. Só agora? Só agora que eu sei. Então isso mostra mais ainda um pouco dessa mulher, entendeu? Porque gente, eu ouvi tanta pregação sobre esse texto, a mulher é tão vítima nessas pregações. Tão vítima, tão vítima. Só que aqui ela está mostrando a incredulidade no coração dela. Ela está mostrando como que o coração dela estava duro. Quanto que estava duro esse coração. O Senhor mandou Elias para cá para Elias, né, sobreviver esse tempo de aflição, esse tempo de crise, mas o Senhor mandou Elias para cá também por causa desse coração. Por causa desse coração. Só agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. E quando eu finalizo esse Reis 17 aqui, eu fico triste com a atitude dessa mulher. Agora eu sei. Ou seja, todo o texto, todos os milagres, tudo aquilo que aconteceu aqui, que o texto nos apresentou para ela, estava sendo como nada. Até o filho reviver. Até Deus realmente tocar na ferida, onde vai doer mais mesmo. E tem pessoas que vão entrar no nosso meio com esse coração. Com esse coração. Só vai acreditar em nós se alguém ressuscitar. E vai ter que começar a ressuscitar uns meninos aí. Para a pessoa acreditar. Então, é aquilo. Tem gente que, nossa, vai ficar anos e anos e anos. Mas até acontecer alguma coisa na vida dela, ela não vai crer. Só depois que acontecer alguma coisa, que a igreja mover, a igreja tocar nela, que o Senhor der aquele puxãozinho de orelha, que a pessoa vai falar, agora eu sei que era verdade. Agora eu vi. É igual um dos soldados na cruz, depois que Jesus morre e acontece tudo o que acontece, ele olha e fala, realmente ele era o Filho de Deus. Imagina o arrependimento desse homem. Enorme. Mas até aí tá bom, meus amados. Amém? Vamos orar? Posso comentar? Pode ficar à vontade. Essa passagem aqui me fez lembrar lá da época da pandemia, que a gente teve que ter o Elias na casa da gente, porque a gente chegou num momento que a gente ficou em desespero. Não podia sair, né? Não podia nem ir na igreja direito, mas tinha que buscar dentro de casa. E aí entrou a fé. E aí eu creio que o Elias, né, estava ali, para a gente lembrar que Deus existe. Que um dia ia passar a pandemia, mas a gente tinha que estar ali em fé. A gente não podia ser essa mulher aí, não. A gente tinha que estar firme na rocha. É o que veio na minha cabeça aqui. Tanto é que depois da pandemia, muitos não retornaram. Sim. Né? Igual a gente perdeu muitas assim, pessoas, né, que a gente conhecia nessa época, né? E os que ficaram firmes na rocha ali, né? Está até hoje.
Eu sei que teve muita essa mulher no meio aí dessa pandemia. Em várias casas, em vários locais. Isso mostra também a misericórdia de Deus para com ela, porque lá em Lucas, você vê, Lucas 4, Jesus cita ela. Ele cita na manta assim: havia muitas viúvas nos tempos de Elias, mas só foi enviada a de Sarepta. Quer dizer, então Deus tinha ia tratar especificamente com ela, porque assim como havia muitos leprosos na época de Eliseu, mas Eliseu foi enviado somente a Naamã. Então, assim, parece que Deus tinha não é que ele escolhe um ou outro, não, mas na sua soberania, Deus atende ali aquela pessoa.